Olá, seja muito bem-vindo ao Band Entrevista. Cada vez mais, o CCBB, o Centro Cultural Banco do Brasil, assume uma posição de destaque na cena cultural da capital do país. Só no começo deste ano, o CCBB já trouxe a Brasília um dos maiores humoristas do país, o Dedé Santana, no Teatro de Palhaços. Promoveu ainda o carnaval multicultural, com samba, frevo, cortejos e até uma feijoada. E apresenta até abril uma exposição para celebrar os 100 anos do artista Atos Bulcão, que já recebeu milhares de pessoas. O calendário do CCBB ainda tem muito mais para este ano. Para a gente falar sobre esse calendário, também sobre a cultura no DF, de forma geral, a gente recebe aqui no Band Entrevista o diretor do CCBB, o Clóvis Henrique Nogueira. Seja muito bem-vindo, diretor, bem-vindo ao Band Entrevista. Muito obrigado. Esse é um assunto que a gente tem que conversar muito, né? Que é cultura, incentivar a cultura, fomentar a cultura aqui no Distrito Federal. E nada melhor do que isso, do que falar do mestre aí, da cultura, né? Desse setor, que é o Atos Bulcão, um ícone de Brasília. Agora, diretor, as pessoas conhecem muito o Atos Bulcão, passando pela Igrejinha, pelo Teatro Nacional. Agora, eu sei que no CCBB tem muito mais ainda do acervo da vida de Atos Bulcão, né? Isso. A gente foi muito feliz esse ano de começar o ano com essa exposição. Ou seja, poder celebrar os 100 anos de Atos Bulcão, né, foi um presente para a capital e um presente para nós. E lá nós vamos ter duas galerias, onde nós vamos ver pitorescas obras de Atos Bulcão, não só nos azulejos, que é o costume da gente ver, mas em vários detalhes, né? Máscaras de carnaval que ele fazia e até outros objetos, como ele fez até vestimentas de padre. Então isso a gente vai poder conhecer tudo lá, além de conhecer um pouco da história dele. E lá no pavilhão de vidro, a gente tem os artistas que foram influenciados por Atos. Então a gente vai ver uma série de artistas que beberam do Atos Bulcão para fazer as suas obras. Interessante, diretor, eu tive a oportunidade de visitar a exposição, está muito bacana realmente. Interessante que essas obras de artistas influenciados por Atos Bulcão, elas até se confundem, né? Quem não conhece muito bem, verifica lá, conhece a obra e até imagina que seja do autor. Isso. Tem um painel lá de azulejos, que eles são bem coloridos, né? Então você vê que tem ali resquícios do Atos, mas pela cor que eles têm, né? Então você fala assim, mas isso é Atos? Aí você vai ver que não, foi influenciado por ele. Agora, interessante também que nessa exposição as pessoas conhecem muito além desse ícone Atos Bulcão, inclusive a história dele. Ele teve uma história importante, se confunde com a história de Brasília e até uma história de resistência democrática, né? A gente conhece a história, ele deu aula na UNB, né? Fez inclusive uma manifestação, né? Depois lutou pela volta da democracia, então é muito mais do que arte, é também um pouco de história. Isso, as exposições de audiovisuais, hoje em dia, elas têm que ir além de simplesmente colocar a obra do artista. É também contar o momento de vida que ele teve, né, e traçar esse paralelo da história, né, dentro da vida do artista e como ele foi mudando ao longo do tempo, né? Você vai pegar o Atos do início para o final, você vê o tanto que ele mudou ao longo dessa história de vida dele. E as pessoas acabam conhecendo muito mais de Brasília, né? Até conhecendo as obras de Atos Bulcão que não estão acostumadas, né? Até em regiões residenciais da capital federal, em algumas quadras de Brasília, tem obras de Atos Bulcão e a exposição ela consegue fazer uma radiografia, inclusive, no interior de Brasília. Isso. Né? Em vários locais, né? Obras que às vezes o público às vezes não tem muito acesso, como a Lula, que fica lá no Sara Kubitschek aqui, que a gente levou lá para a exposição, né? E coisas que estão aí espalhadas e que às vezes as pessoas não conhecem ou não têm o acesso para conhecer. Agora, um desafio do Centro Cultural do Banco do Brasil e de outras exposições é atrair um público diversificado, né? A gente circulando pelo CCBB, a gente vê que tem muitas famílias e tem muitas crianças também, né? Que acabam tendo, às vezes, o primeiro contato com uma obra de arte, né? Com a cultura, né? De que forma atrair esse público tão eclético, né? E trazer para exposições de arte. Isso. Esse eu acho que é o grande legado que o CCBB traz para a população de um modo geral, que é a formação de plateia, né? Então, nós temos dentro do nosso programa educativo, a gente recebe crianças da rede pública, a gente manda um ônibus lá, traz as crianças, faz o receptivo e aí eles são levados a conhecer toda a exposição, né? Com detalhes e tudo mais.
Então, isso aí, a gente tem certeza que vai mudar a vida de muitas dessas crianças, né? E você vai formando essa massa cultural, esse gosto pelas artes. Agora a gente vê também que muita gente viaja, vai para o exterior, visita os grandes museus, vai no MoMA em Nova York, vai na National Gallery em Londres, né? E às vezes tem uma obra tão próxima e acessível e não vai lá conferir, né? Como atrair esse público, né? Que já é um apreciador de arte, mas às vezes fora do Brasil, mas como criar essa cultura de repente, olha, reserva um fim de semana do mês, né? Ou vai durante a semana para conhecer, né? De que forma a gente criar esse vínculo para que as pessoas realmente sejam consumidores de arte no Brasil. Isso é uma coisa que você falou até interessante, pelo seguinte, às vezes você viaja, vai para fora, vai ver o MoMA, né, vai ver o Guggenheim, aí você paga caro para estar lá. Né? Todas as exposições nossas que nós trazemos, elas são exposições gratuitas. E cada vez mais acho que é isso mesmo, é formar essa plateia, instigar as pessoas a tirar um tempo e ir lá desfrutar do que tem aqui. Né? Durante o ano, nós fazemos em média 4 exposições de grande porte. Né? Ano passado nós fizemos 11 no total, sendo 4 de grande porte. E eu acho que é isso, as pessoas descobrirem, né, que está ali, poder ir lá e desfrutar disso aí, de forma acessível. É importante para quem está nos acompanhando agora, na TV Band e na Rádio Band News FM, a gente dá o serviço também, porque são exposições itinerantes, ficam por tempo determinado aqui em Brasília. Então, até quando as pessoas podem conferir essa belíssima exposição com o acervo do Atos Bulcão? E lembrar que é de graça, né? Não precisa pagar nada, pode estacionar sem precisar pagar também, né? Isso. Elas podem, a exposição do Atos vai estar com a gente até o dia 1º de abril. Então, até lá as pessoas podem se programar, né? O CCBB funciona de terça a domingo, das 9 da manhã às 21 horas. Então, assim, não é por falta de tempo né? e horário, né? que as pessoas vão ter acesso, né? E logo depois, no dia 21 de abril, eu já queria deixar uma pitadinha aí, nós vamos trazer uma outra grande exposição, que abriu em São Paulo, no CCBB de São Paulo, que é o Basquiat. Vamos fazer um mistério aqui, vamos falar do Basquiat logo depois de um rápido intervalo, vamos dar todos os detalhes aqui já para convidar o nosso público para conferir mais um bloco aqui do Band de Entrevista. A gente continua conversando sobre arte, sobre o Centro Cultural Banco do Brasil. Então, nesse momento a gente vai fazer um breve intervalo, não saia daí, porque daqui a pouquinho a gente volta com mais informações aqui do Band Entrevista. Você acompanha logo depois do intervalo, mais informações aqui sobre as exposições do Centro Cultural Banco do Brasil.